Oi, bom dia! Mais uma vez estamos aqui e hoje vamos discutir um assunto muito importante. E o assunto é currículo. Isso, tem um monte de palavrinha, né? O nome de expressões, que a gente tem que conhecer bem as diferenças, para a gente poder fazer a boa opção na hora da prova, né? Marcar aquela que é a opção correta. Então, preste atenção aí, vamos trabalhar juntos e vamos ver o que a gente consegue na manhã de hoje. Primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a própria palavra currículo. Durante muito tempo, algumas ideias ficaram erroneamente equivocadas como as únicas associadas à ideia de currículo. E a gente tem que prestar atenção. Por exemplo, os currículos escolares transcendem os guias curriculares. Ou seja, hoje quando a gente fala de currículo, não dá para a gente falar só em lista de conteúdo. Lista de conteúdos ou os conteúdos que nós vamos trabalhar, com certeza fazem parte de um currículo. Mas, na realidade, não podem ser definidos como a única coisa que compõe o currículo. Então, quando a gente for pensar em currículo hoje, pensa na definição que nós já vimos nas diretrizes curriculares nacionais, pensa sempre na ideia de experiências escolares. Pensa que desde o momento em que a criança chega à escola, ela está vivendo uma experiência escolar. Essa experiência não diz respeito só à questão dos conteúdos, não diz respeito só à questão dos conhecimentos científicos. Essa experiência diz respeito também aos valores com os quais ela se depara no dia a dia, as culturas que estão ali presentes entre todos os alunos, entre os alunos e os professores, as práticas cotidianas, as regras que estão ali impostas, tudo isso, ou se não estão impostas, estão ali sendo discutidas, tudo isso são experiências de currículo. Então, lembra, não posso nunca associar a ideia de currículo unicamente com a questão de conteúdo, com a questão do guia escolar. Para a gente pensar na ideia de currículo, existem 3 conceitos que a gente precisa ter clareza. O primeiro deles é o conceito de currículo formal. O currículo formal está aquele material escrito, bonitinho, sabe quando o pai vai na escola e pede para ver o currículo da escola? Muitas vezes a escola entrega aquele folhetinho com tudo explicado, aquilo que vai ser trabalhado, aquilo que vai estar ali presente. Esse é o currículo formal. Então, o currículo formal, ele, na teoria da educação, ele é sempre elaborado a partir do projeto político-pedagógico de cada instituição. A gente sabe que existem as leis, a gente sabe que das leis o projeto político-pedagógico precisa ser discutido em cada estabelecimento e precisa ser criado por cada estabelecimento, por toda a comunidade escolar. E a partir dessa decisão mais ampla, que envolve os questionamentos do projeto político-pedagógico, é que o currículo, a proposta curricular, precisa ser pensada e precisa ser elaborada. Então, a partir dessa situação, o material que é escrito, aquilo que é pensado, aquelas intenções iniciais que estão marcadas naquele contexto escolar, elas vão definir sempre essa ideia de um currículo formal. Mas a gente sabe muito bem que um currículo formal pode estar carregado das nossas intenções, dos nossos desejos, mas nem sempre, na hora que a gente vai colocá-lo em prática, a gente consegue colocar exatamente aquilo que foi pensado. Até porque a escola é sempre muito dinâmica e ela tem que trazer esse dinamismo da própria vida para a discussão. Então, acontecem fatos que não estavam antes previstos, que precisam ser incorporados às discussões da escola, que precisam ser incorporados às experiências que as crianças vivem e que, portanto, dão conta de um currículo que a gente chama de currículo vivido ou currículo em ação. Ou seja, as manifestações que não estavam previstas naquele currículo escrito, mas que, no entanto, são colocadas. As crianças passam por aqueles processos, vivenciam aqueles processos, porque estão dentro de um contexto que sugere, que faz com que esses assuntos sejam importantes. Pensa a seguinte situação para a gente poder exemplificar o que é esse currículo vivido.
Imagina que alguns anos atrás, vou dar um exemplo mais recente. Imagina que a cidade tenha passado por um processo muito grande de enchente e que tenha-se várias pessoas desabrigadas na cidade e que algumas coisas estejam funcionando provisoriamente, porque não se consegue que a cidade volte ao seu funcionamento normal. Esses assuntos precisam estar presentes no currículo que a criança vai ter acesso na escola. Por quê? Porque são assuntos que, embora não tenham sido planejados previamente, precisam ser discutidos, porque fazem parte daquelas experiências que a criança está vivendo naquele momento. Precisam ser elaborados, precisam ser preenchidos de outros conhecimentos que ajudem a criança a entender aquela situação e ajudem a criança, como elemento, como uma cidadã daquela comunidade, a pensar em alternativas para solucionar ou para minimizar as situações ou para reverter alguns possíveis estragos. Essa é a ideia do currículo vivido. Isso é bastante comum em todas as escolas, é ótimo que isso aconteça. Isso mostra para a gente a necessidade da gente flexibilizar todas as nossas intenções, deixar sempre espaço para que novas possibilidades surjam e, dessa forma, ir atendendo às expectativas e às necessidades da criança, também da comunidade. Um outro tipo de currículo, que é o currículo oculto, como o nome mesmo já diz, é um currículo que está oculto. E, de verdade, se ele está oculto, por que será que ele está oculto? Ele está oculto porque, muitas vezes, as ações que se encaixam nessa definição não são processos totalmente conscientes, nem mesmo para aquelas pessoas que estão envolvidas nele. Na realidade, o currículo oculto ele está sempre associado a essa ideia de poder, essa ideia de hierarquias. E ele faz parte de um currículo se eu conseguir olhar para o currículo de uma perspectiva crítica. Se eu não olho de uma perspectiva crítica, se eu olho o currículo de uma perspectiva tradicional, não tem currículo oculto, eu só tenho um currículo que é o formal e um currículo que é vivido. Mas se eu consigo olhar criticamente para as experiências e para os processos que estão acontecendo ali naquele momento, naquela unidade, naquela escola, com aquelas crianças, eu consigo perceber que ainda as relações estão marcadas muitas vezes por questões de hierarquia, por questões de dominação, seja a dominação socioeconômica, seja uma dominação racial, que infelizmente a gente ainda percebe, seja uma dominação de alguns grupos de cultura sobre o outro, por exemplo, dominação em relação às questões da religião, sejam dominações que estejam presentes, dominações que estejam associadas à ideia dos preconceitos de uma forma geral. Então, o currículo oculto é a gente pensar que as decisões curriculares, elas não são neutras, nem científicas, envolvendo questões técnicas, políticas, éticas e estéticas. Elas são muito mais do que apenas uma ideia de cientificidade e neutralidade. Não há como a gente pensar em relacionamentos, em experiências entre pessoas que não se considere todos os aspectos do poder, todos os aspectos de dominação. Então, existem exemplos clássicos de currículo oculto. O currículo oculto, ele pode estar inclusive nos livros didáticos. Muitos livros didáticos ainda hoje, eles apresentam para a gente noções de família, que são noções de família baseadas em critérios antigos. Então, a criança tem acesso àquele material que mostra o pai, a mãe, a criança, né, o cachorro e aquela família margarina, né? Conhece a família margarina? Aquela que aparece na margarina lá no comercial de TV, é essa mesmo. Pois é. Mas, na realidade, da experiência do nosso aluno, a gente percebe que as configurações de família reais são muito diferentes daquela que são postuladas nos livros didáticos. E aí a gente começa a ver uma relação de poder. Por que aquela família é a boa e por que esta família não é a considerada a família ideal? Isso está presente, gente, em diferentes discussões de alguns livros didáticos que ainda apresentam essa situação. Para além dessas questões, já que a gente deu o exemplo da família, eu estou falando da família margarina, olha que coisa engraçada, né? Na televisão a gente vê que 90% ou 99%, eu não vou dizer 100%, porque eu não consigo ver televisão o tempo inteiro,
Mas, nos comerciais de margarina, 90% das famílias que aparecem lá são famílias brancas. E se a gente for verificar, o mesmo acontece nos livros didáticos. Quando a gente tem crianças sendo apresentadas, ou quando a gente tem alguma visão de crianças brincando, se a gente olhar com cuidado, ainda muitos livros apresentam uma maioria ou quase a totalidade dessas crianças como se todas elas fossem brancas. E onde está a nossa representatividade real? Onde é que a criança que está do outro lado recebe aquele livro, onde ela consegue se identificar? Ao não se identificar, já começa ali uma ideia de hierarquia. Então, eu vou me colocando numa situação de inferioridade, já que aquelas figuras não me representam, não representam a minha identidade. Isso é um exemplo de currículo oculto nos materiais que são impressos, que estão presentes aí. É lógico que a gente vê isso em muitos outros lugares, tá? A gente vê em revistas, a gente vê em outros comerciais, mas é bastante preocupante quando está dentro da escola e é uma experiência vivida na escola. Uma experiência que tem um aval, que é um aval pedagógico. Afinal de contas, o material didático tem um aval pedagógico. Então, a gente precisa ter atenção para esses processos, prestar atenção nessas armadilhas que estão presentes e que estão presentes, muitas vezes, nas nossas ações. De novo, mesmo que não se esteja fazendo isso de uma forma totalmente consciente. Então, o currículo oculto existe também quando professores perpetuam certas relações de poder na escola, perpetuam certas hierarquizações. Então, é aquele professor que muitas vezes chega em sala e fala assim, olha só, quem manda aqui sou eu, você não é nada. Ou aquele que se refere para o aluno, quando o aluno não tem o sucesso escolar desejado, e se refere ao aluno com expressões do tipo, você não vai dar para nada mesmo, você isso, você aquilo, e você começa colocando o aluno numa situação de exclusão, exclusão e exclusão, ou de menos-valia, ou de menos importância em relação aos outros. Então, eu vou criando hierarquização dentro da minha sala. Inclusive, quando a gente faz aquela coisa que é muito comum de se encontrar ainda hoje nos contextos, que é o seguinte, um grupinho dos alunos, ótimos, um grupinho dos alunos mais ou menos, e um grupinho daquele aluno, sabe, aquele aluno que tem dificuldade, que é mais complicado, é lento para aprender, ou não aprende, está com muita dificuldade, e eu faço aquele grupinho. Esse grupinho, quando eu faço, ele marca claramente uma hierarquização, ele marca claramente os melhores, os medianos e aqueles que são ruins. Pensar nessa experiência na perspectiva do aluno que está lá no grupo dos bons é uma coisa, pensar nessa experiência usando a perspectiva daquela criança que está lá naquele grupo dos fracos é outra coisa. E dessa forma, essas relações de poder elas vão se perpetuando. Nesse caso, não só do professor em relação aos alunos, mas legitimando esta relação, essa hierarquização entre os próprios alunos. Muitas vezes se sentem empoderados, porque estão no grupo dos alunos que aprendem, que têm as melhores notas, os melhores conceitos, em relação aos alunos que têm conceitos menores. Então, para a gente entender currículo, olha só quanta discussão está envolvida. Para além dessas discussões, cabe a gente pensar também. Olha só, já parou para pensar por que alguns conhecimentos são escolhidos e estão presentes, por exemplo, nos guias curriculares, como, por exemplo, nos parâmetros curriculares nacionais, como, por exemplo, nos livros didáticos que nós utilizamos na escola. Já parou para pensar por que alguns conhecimentos estão presentes e outros não? Já parou para pensar por que é dada tanta importância a algumas áreas do conhecimento e não tanto às outras? Ou por que cria-se uma hierarquia em algumas áreas de conhecimento em detrimento de outras? Essas são questões para a gente pensar em relação ao currículo. O currículo nunca é neutro. O currículo, ele sempre traz expectativas, intenções políticas. Quando eu pretendo que um grupo de alunos aprenda alguma coisa e que eu valorize essa coisa em detrimento de outras coisas, é porque eu tenho uma intenção por trás. Porque, de alguma forma, eu julgo que para aquele aluno, aquele conhecimento é mais importante. E, portanto, a gente tem que se perguntar,
Que motivos são esses? Que motivos são esses que vêm colocando currículo, a título de currículo, alguns conhecimentos e excluindo outros dessa discussão, dessa problematização ou da utilização em sala de aula por professores e por alunos. Continuando aqui, o currículo não é um conjunto de objetivos, conteúdos, experiências de aprendizagem e avaliação. Ele é muito mais que isso. Lembrando, sim, isso faz parte de um currículo, mas eu não posso colocar que isoladamente isso responde à minha questão ou a minha palavra currículo. Pensar em todas essas experiências de aprendizagem é pensar em currículo também. Mas eu não posso esquecer das questões valorativas, das questões sociais e das questões culturais. O currículo escolar não lida apenas com conhecimento escolar, ele lida com diferentes aspectos da cultura. E aí a gente precisa discutir mais essa questão da cultura. A cultura, gente, é extremamente importante, até porque lidar com o conceito de cultura significa que a gente tem que lidar com as diferenças. Quando se fala de cultura, em termos de educação, não se está falando de saber culto. Fala, galera, e aí, você está gostando dessa super aula? Você vai fazer o concurso para o Magistério do Rio de Janeiro? Então não perca tempo. Acesse o nosso site cidconcursos.com.br e adquira a turma completaça por apenas 10 parcelinhas de R$20. É o melhor custo-benefício do mercado. Então, meu companheiro, minha companheira, está esperando o quê? Venha para o Cid Concursos e seja um aluno diferenciado. Clique lá